relembrarem um pouquinho dos conteúdos que eu coloquei para vocês estudarem no simulado, tá? Será bem rápida, né? Preparei aqui alguns trechos, algumas leituras, só para a gente relembrar um pouquinho dos conteúdos trabalhados, ok? Então, vamos lá. Primeiro conteúdo que eu coloquei para vocês revisarem, para vocês estudarem, foi o mundo bipolar, né? O que foi esse mundo bipolar? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países envolvidos no conflito, França, Reino Unido, Itália e Alemanha e Japão, se encontravam em péssima situação socioeconômica. O cenário de destruição dessas nações era enorme. A infraestrutura estava totalmente abalada, além da grande perda populacional. Apenas Estados Unidos e União das Repúblicas Soviéticas, apesar dos prejuízos gerados pela participação na guerra, conseguiram manter uma estabilidade financeira. Por esses aspectos em comum, Estados Unidos e União Soviética passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto, havia um grande diferencial entre essas duas nações: o sistema político. Os Estados Unidos, capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialista, cada uma exercendo sua influência na geopolítica mundial. Esses dois países protagonizaram um período que ficou conhecido como mundo bipolar. É a famosa Guerra Fria, que vocês conhecem. Tá? Por que mundo bipolar? Porque o mundo, nesse período, ele ficou bipolar, ele ficou dividido entre os dois, né? Sendo que alguns países apoiaram a União Soviética com o socialismo e outros os Estados Unidos com o capitalismo. Então, o mundo se tornou bipolar, com dois sistemas políticos, né, totalmente diferentes, ok? Aqui no mapa, a gente tem aí o alinhamento do mundo nesse período, no mundo bipolar, né? Todos os países aí em azul são os países que apoiavam aí o capitalismo, né? A gente percebe que é a grande maioria. E os países vermelhos são os que apoiavam aí o socialismo, né? Que estavam aí do lado da União Soviética, ok? E nós temos outro conteúdo estudado também, foram os continentes e a Eurásia, né? A Eurásia, como vocês sabem, é a massa que forma em conjunto a Europa e a Ásia, composto pelos continentes europeu e asiático, separado aí pelas cordilheiras dos Montes Urais, localizados na Rússia, pelo rio Ural, pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. Alguns países, como Rússia e Turquia, estão nos dois continentes. Então, não é um continente, porém, se a gente observar a definição de continente, era para ser um continente, né? Porque um continente é uma porção grande de terra cercada de água por todos os lados. Então, segue os critérios para ser um continente. Porém, outros critérios entraram aí, né? Que são critérios econômicos, critérios socioculturais. Então, a cultura desses dois continentes é muito diferente. Então, para isso, foi feita a divisão aí. Mas alguns países, né? Como são países que estão aí no meio, eles ficaram de um lado, dos dois lados, né? São países tanto asiáticos como europeus, como é o caso aí, né, da Rússia, que é o maior país do mundo. Então, esse país, ele encontra-se nos dois territórios, no território europeu e o asiático. Outro exemplo aí é a Turquia, né? Tem mais alguns, mas vamos falar só desses dois hoje. Rússia e Turquia estão aí, pertencem aos dois continentes, estão localizados nos dois territórios. Um problema aí que a gente discutiu na Europa é a xenofobia, né? Primeiro, vamos lá. O que é xenofobia? A palavra xenofobia, ela originou-se de palavras gregas, né? Como xenos, que é o medo, aversão, e phobos, que é estranho, estrangeiro. Então, resumidamente, a xenofobia é uma forma de preconceito contra pessoas de outra nacionalidade, né, de outras culturas. A Europa, ela apresenta um clima grande de aversão aos imigrantes, né, ou seja, ela apresenta uma grande xenofobia, devido a alguns setores da sociedade europeia passarem a responsabilizar os migrantes aí pelo desemprego e outros problemas econômicos, e também a violência, né, e outros problemas. Então, atribuíram isso aos migrantes. Então, por isso, criou-se um clima muito grande de aversão, né, de preconceito, de discriminação, né, de medo. Então, um grande problema mostrado aí, inclusive nessa imagem, né, onde um suposto europeu abraça aí o continente europeu e chuta aí as pessoas, os migrantes para fora. Então, esse problema é a xenofobia, ok? A globalização foi outro assunto também outro conteúdo que nós discutimos bastante, né? E um dos fragmentos dessa globalização que a gente tem vivenciado é o coronavírus,
Por que fragmento da globalização? Porque o vírus ele se espalhou de forma tão rápida, de forma tão ágil, né? Para vocês verem, o primeiro caso foi no final do ano passado, né, lá na China, e em março essa doença já estava expandida aí para quase todos os países do mundo, né? Quase todos os países tinham casos. Isso é reflexo aí da globalização. Olha aí a pergunta: por que as pandemias modernas mais mortais do que a Covid-19, como a gripe de 1957 e 1968, com mais de 1 milhão de mortes cada, não causaram essa paralisia no mundo? Naquela época, não tinha a globalização que a gente tem hoje. Olha aí a resposta. Porque o que mudou nos últimos 60 anos foi o próprio mundo. Estamos nos dando conta de que chamamos de mundo é um pequeno espaço atravessado por comunicações e conexões intensas. Então, essa conexão, né, intensa, que é a globalização, proporcionou a disseminação tão rápida do coronavírus, né? Então, o coronavírus, a gente pode falar que a disseminação do coronavírus tem a ver, sim, com a globalização, ok? Então, essa foi o resumo de hoje, né, para o simulado, a revisão. Espero que tenham entendido e boa sorte!